Pequenos Presentes nas Mãos do Mestre, de Max Lucado. O meu tapete, ele é bem amador, mas ele é bem a minha cara, o que é legal para um contador de histórias. Então eu vou contar agora a história para vocês de um menino chamado Maná. Maná morava numa casinha, morava nessa casinha com a sua mãe. E o seu nome era Maná, porque a história que ele mais gostava era a história de que Deus tinha mandado comida do céu, tinha mandado maná para o seu povo. Ele fazia a sua mãe contar essa história para ele todas as noites. E então ele ganhou esse apelido de Maná. Maná ajudava a mãe dele em casa, porque a mãe dele morava na beira de um caminho. Por esse caminho passavam pescadores e passavam muitos viajantes. Por isso sua mãe tinha do lado de fora um forninho de pão. Maná ajudava sua mãe a fazer pães deliciosos que ela vendia para os pescadores e para os viajantes. Maná ajudava a limpar o forno quando ele já estava frio e ajudava a mãe a fazer a massa. Assim eram todos os dias. Mas um dia em especial, Maná ouviu uma história que todo mundo contava na região. A história de um homem que estava passando por ali. E ele correu para a mãe dele e disse: Ô mãe, eu fiquei sabendo de um homem que quando estava andando pelo meio do caminho, veio uma mulher e derramou nos pés dele um perfume delicioso. E a mãe de Maná logo falou: Maná, você está falando de Jesus? Sim, mãe, Jesus, aquele que chamam de mestre. A mulher derramou um perfume todinho nos pés de Jesus. Ai, mãe, se eu tivesse um perfume bem cheiroso, eu derramava aos pés de Jesus. Naquele mesmo momento, Maná ficou triste e pensou que ele não tinha um perfume cheiroso. Mas logo falou para a mãe: Mãe, será que eu posso ver Jesus? Porque olha, me falaram que ele vai estar lá nos pescadores, lá nos barcos. Então a mãe de Maná disse: Maná, nós temos que fazer o pão. Você tem que me ajudar na massa. Você não pode sair agora. E Maná ficou triste. No outro dia, seu primo correu para lhe contar. Maná, você nem ficou sabendo. Lá, nos pescadores, Jesus estava lá. Não pega tão de perto. Jesus estava lá. Estava lá no barco do tio Pedro. Os pescadores, eles não conseguiam pescar nada. Mas Jesus disse: jogue a rede para o outro lado. E quando isso aconteceu, você nem vai acreditar, Maná. O barco se encheu de peixes, tanto que parecia que ia afundar. Foi um milagre tão bonito, Maná. Pena que você não viu. Maná ficou triste com isso. Mas tudo bem, ficou esperando. E então ele ouviu falar e correu para a mãe. Ô mãe, me falaram que o Mestre Jesus vai estar lá na casa da vizinha, Ela tem uma casa bem grandona. Eu posso ir lá para ver Jesus? E a mãe de Maná disse: Maná, nós temos que assar o pão. Hoje você não pode sair. E ele ficou muito triste. Mas ele ficou sabendo. Ele ficou sabendo que naquele dia tinha uma multidão em volta da casa. Tão grande que um paralítico teve que ser colocado, pelo telhado. E um milagre aconteceu. Mãe, um milagre aconteceu e eu não vi. Se eu tivesse um barco bem grande como o barco do tio Pedro, eu deixava Jesus navegar. Se eu tivesse uma casa bem grande como a casa da vizinha, eu emprestava para Jesus ficar lá. Mas eu não tenho um barco? Mas eu não tenho uma casa grande? A mãe de Maná, vendo o quanto ele estava triste, veio até o menino e disse: Meu querido, meu filho, Jesus vai estar no monte. Você quer ver Jesus? Eu quero, mãe, eu quero muito. Então vamos. Amanhã cedo nós vamos no monte para ver Jesus. Ai, que alegria daquele menino que passou a noite em claro, nem dormiu. Ele fez um lanche para ele.
Ele pegou 5 pães da sua fornalha, 2 peixes do barco do tio Pedro, colocou tudo num bordel e subiu a montanha com sua mãe. Era o dia mais feliz de sua vida. Mas no monte tinha tanta gente, tinham paralíticos querendo andar, surdos querendo ouvir, cegos querendo ver, e pessoas como Maná, que estavam ali só para ouvir as palavras do mestre. Maná, como era pequenininho, foi passando pela multidão e chegou bem pertinho de Jesus. Ele sentou do lado, entre os discípulos, e ficou ali o dia inteiro, ouvindo o que Jesus tinha para dizer. Ele até esqueceu que o tempo passou, esqueceu que tinha fome, porque ele estava sendo alimentado com aquela palavra maravilhosa. Até que no final da tarde, ele escutou um discípulo passando atrás dele dizendo: Mestre, vamos mandar as pessoas embora. Já está muito tarde e não podemos alimentar a todos. E ele pensou: quê? Peraí. Eu não tenho um barco como o do tio Pedro. E eu não tenho uma casa grande como a da vizinha. Eu também não tenho aquele perfume cheiroso como aquela mulher. Mas eles precisam de comida? Comida eu tenho! Eu tenho no meu bordel, eu tenho comida! Então, ele levou até um dos discípulos e disse: olha, eu tenho comida. Tenho 5 pães e 2 peixes. E isso eu quero entregar para Jesus. O discípulo pegou aquele lanche, chegou até o mestre e disse: Mestre, tem um pequeno menino aí dizendo que não tem um barco, nem uma casa, não tem um perfume, e eu não entendi. Mas ele disse que tem comida e quer lhe dar. Então, o mestre abriu aquele lanchinho, deu graças e pediu para que os discípulos distribuíssem para toda a multidão. Eram 5 pães e 2 peixinhos. Era o lanchinho do Maná, que naquele dia alimentou 5.000 pessoas, porque foi multiplicado num dos milagres mais lindos da Bíblia. Porque, por menor que seja o que a gente tenha, nas mãos certas, nas mãos do Mestre, pode multiplicar e alimentar multidões. O que é que você tem? E o que você já sabe? Pode chegar ao mundo inteiro, aos ouvidos de todos, a multidões.